E se um dos maiores ídolos da história do futebol estivesse a tornar-se o maior problema da sua própria seleção? Uma declaração de Thierry Henry está a incendiar o mundo do futebol e a gerar uma onda de debates que ninguém esperava em pleno Mundial. O antigo craque francês levantou dúvidas sobre o impacto de Cristiano Ronaldo em Portugal e deixou no ar uma questão que muitos adeptos evitam responder. Será que a presença de CR7 ajuda mais do que atrapalha a equipa nesta fase da carreira? Ao longo dos anos, Cristiano Ronaldo construiu uma trajetória lendária, conquistando títulos, recordes e uma legião de fãs espalhados pelo planeta. Mas também esteve envolvido em alguns dos momentos mais polêmicos do futebol moderno, desde discussões sobre o seu papel em campo, críticas ao seu estilo de liderança, conflitos com treinadores e até debates sobre se Portugal consegue jogar melhor sem depender exclusivamente da sua estrela. Agora, com Portugal a sonhar com o título mundial, as palavras de Henry voltaram a abrir uma ferida que nunca esteve completamente fechada. Será que a seleção portuguesa está demasiado dependente de Cristiano Ronaldo? Ou estaremos perante uma crítica injusta a um dos maiores jogadores de todos os tempos? Neste vídeo vamos revelar todos os detalhes desta polêmica, analisar as declarações que estão a dividir especialistas e adeptos e mostrar por que esta discussão pode mudar a forma como muitos veem o futuro de Portugal no Mundial. Mas antes de continuar, já deixa o teu gostei e inscreve-te no canal, porque isso ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos a mais pessoas apaixonadas por futebol, permitindo que o canal cresça e trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos para ti. E fica conosco até o final, porque a última revelação sobre esta história e a reação que ninguém esperava vão deixar-te verdadeiramente impactado. A estreia de Portugal no Mundial transformou-se rapidamente num dos assuntos mais polêmicos do torneio, e tudo por causa de uma análise explosiva feita por Thierry Henry sobre Cristiano Ronaldo. Depois do surpreendente empate por 1-1 diante da República Democrática do Congo, o antigo avançado francês não poupou críticas e apontou diretamente para uma jogada que, na sua opinião, simboliza um problema muito maior dentro da seleção portuguesa. Durante a análise pós-jogo, Henry afirmou que, no momento decisivo da partida, Ronaldo teria tomado uma decisão pensando primeiro em marcar o seu próprio golo, em vez de criar espaço para um companheiro finalizar. A frase que incendiou as redes sociais foi simples, mas devastadora: a equipa precisa marcar, não você. Segundo Henry, o movimento de Cristiano acabou por dificultar uma oportunidade clara para Bruno Fernandes, gerando um debate imediato entre especialistas, adeptos e antigos jogadores. O mais intrigante é que esta crítica não ficou apenas na análise tática. Muitos comentadores passaram a questionar se Portugal está a sacrificar o seu jogo coletivo para manter Ronaldo como figura central da equipa. Aos 41 anos, CR7 continua a quebrar recordes e tornou-se o jogador de linha mais velho a iniciar um jogo de Mundial, mas a sua atuação contra o Congo foi considerada apagada, terminando sem qualquer remate enquadrado à baliza. O empate inesperado aumentou ainda mais a pressão, porque Portugal entrou na competição como um dos candidatos ao título e encontrou enormes dificuldades diante de uma seleção teoricamente inferior. Foi nesse contexto que as palavras de Henry ganharam força e começaram a dividir o mundo do futebol. De um lado estão aqueles que acreditam que Cristiano continua a ser indispensável pela sua experiência e capacidade de decidir jogos. Do outro, surgem vozes que defendem que Portugal possui talento suficiente para jogar de forma mais livre e menos dependente da sua maior estrela. Mas a maior questão continua sem resposta. Henry revelou apenas um problema tático ou expôs uma fragilidade que pode custar o sonho mundialista a Portugal. É exatamente aí que esta história fica ainda mais misteriosa e polêmica. Um dos debates mais quentes deste Mundial gira em torno de uma pergunta que até há pouco tempo parecia impensável: Cristiano Ronaldo ainda é a melhor opção para liderar o ataque de Portugal? A polêmica ganhou força depois das declarações de Thierry Henry, que analisou o empate de Portugal diante da RD Congo e apontou um problema que, segundo ele, está a afetar o rendimento coletivo da equipa. Henry destacou uma jogada específica em que Ronaldo teria ocupado o espaço de Bruno Fernandes, impedindo uma oportunidade mais clara de golo. A crítica foi direta. Em certos momentos, o objetivo da equipa deve estar acima da procura individual pelo golo. O assunto tornou-se ainda mais polêmico porque Portugal possui uma das seleções mais talentosas dos últimos anos, com jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Vitinha capazes de decidir partidas a qualquer momento. Alguns analistas acreditam que a equipa, por vezes, força demasiadas jogadas para encontrar Ronaldo, tornando o ataque previsível. Outros defendem que a simples presença do capitão continua a atrair marcações e abrir espaços para os companheiros. A situação fica ainda mais intrigante quando observamos os números da estreia portuguesa. Ronaldo, aos 41 anos, teve pouca influência ofensiva, registrando poucos toques na bola e desperdiçando oportunidades importantes, algo que alimentou as dúvidas sobre o seu papel como titular absoluto.
A imprensa internacional e vários comentadores começaram a questionar se Portugal estaria mais forte utilizando a experiência de CR7 apenas em momentos específicos dos jogos, em vez de depender dele durante os 90 minutos. Mas é aqui que surge o mistério. Estamos realmente a assistir ao declínio de uma lenda ou apenas a mais um capítulo de uma carreira marcada por críticas seguidas de respostas históricas? Afinal, este é o mesmo Cristiano Ronaldo que quebrou recordes mundiais, conquistou títulos por onde passou e se tornou o maior goleador da história das seleções. Talvez Henry tenha identificado um problema real. Ou talvez esteja a subestimar um jogador que já provou inúmeras vezes que consegue transformar dúvidas em motivação. E é exatamente isso que torna esta discussão tão fascinante. O próximo jogo de Portugal pode mudar completamente a narrativa e silenciar todos os críticos, ou confirmar aquilo que muitos já começam a temer. Ponto polêmico da carreira de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa sempre foi a discussão sobre o excesso de protagonismo em torno da sua figura. Durante anos, críticos, ex-jogadores e analistas questionaram se Portugal jogava para vencer ou para potenciar os números do seu maior astro. Essa discussão voltou com força após as recentes declarações de Thierry Henry, que afirmou que, em determinados momentos, Ronaldo parece mais preocupado em marcar do que em favorecer a melhor solução coletiva para a equipa. Henry apontou uma jogada específica no empate de Portugal diante da República Democrática do Congo, onde, segundo a sua análise, Cristiano acabou por ocupar um espaço que poderia ter permitido uma finalização mais clara de Bruno Fernandes. A frase do francês foi direta e incendiou o debate. A equipa precisa marcar, não és tu que precisas marcar. Essa crítica não surgiu do nada. Ao longo dos anos, várias figuras do futebol português levantaram preocupações semelhantes. A polêmica tornou-se ainda maior porque muitos especialistas acreditam que Portugal possui uma das gerações mais talentosas da sua história, com nomes como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha e outros jogadores capazes de decidir partidas. Após o empate no Mundial, alguns comentadores chegaram a questionar se Cristiano deveria continuar como titular absoluto, argumentando que a sua presença influencia toda a dinâmica da equipa. Nas redes sociais e fóruns de futebol, a discussão explodiu. Enquanto muitos adeptos defendem que Ronaldo continua a ser uma referência pela sua liderança, experiência e mentalidade vencedora, outros acreditam que Portugal precisa encontrar um equilíbrio entre respeitar a sua lenda e permitir que a equipa evolua coletivamente. O mais intrigante é que esta divisão nunca esteve tão intensa como agora. E a grande pergunta continua no ar: Cristiano Ronaldo ainda é a maior força de Portugal ou tornou-se o centro de uma polêmica que pode custar caro no Mundial? A crítica de Thierry Henry não está a gerar polêmica apenas por envolver Cristiano Ronaldo, mas porque toca numa questão que muitos especialistas vêm debatendo há anos. Portugal joga para vencer o Mundial ou joga para que CR7 continue a ser o centro das atenções? Após o empate diante da República Democrática do Congo, Henry analisou um lance específico em que Ronaldo procurou atacar a bola numa jogada em que Bruno Fernandes estava melhor posicionado. A conclusão do francês foi dura: o importante era a equipa marcar, não necessariamente Ronaldo marcar. Essa observação abriu um debate gigantesco sobre o papel do capitão português nesta fase da carreira. Muitos analistas destacam que Portugal possui uma das gerações mais talentosas da sua história, com jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha e João Neves capazes de decidir partidas a qualquer momento. No entanto, cresce a discussão sobre se a equipa acaba por adaptar demasiado seu jogo à presença de Ronaldo, hoje com 41 anos, sacrificando parte da sua dinâmica coletiva. O mais surpreendente é que nem todos concordam com Henry. O treinador Roberto Martínez continua a defender publicamente o craque português, afirmando que a sua experiência, liderança e capacidade de atrair marcações continuam a ser fundamentais para o sucesso da seleção. Enquanto isso, adeptos e comentaristas dividem-se. Em fóruns e redes sociais, alguns afirmam que Ronaldo ainda é indispensável, enquanto outros acreditam que Portugal poderia tornar-se mais imprevisível e perigoso sem depender tanto dele. E é aqui que surge a verdadeira pergunta que pode definir o futuro de Portugal no Mundial. Será que Roberto Martínez terá coragem de tomar decisões difíceis caso os resultados não apareçam? Porque, se Portugal voltar a tropeçar nos próximos jogos, a discussão deixará de ser apenas sobre uma crítica de Thierry Henry e passará a ser sobre o destino de uma seleção inteira. E essa pode ser a decisão mais polêmica e impactante de todo o Mundial. As declarações de Thierry Henry abriram um debate que promete continuar nos próximos dias. Será que Cristiano Ronaldo continua a ser a maior força de Portugal ou a seleção precisa encontrar um novo caminho para conquistar o tão sonhado título mundial? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: quando o assunto é CR7, o futebol nunca fica sem discussão, emoção e controvérsia. Agora queremos saber a tua opinião. Achas que Henry tem razão nas críticas que fez ou acreditas que Cristiano Ronaldo continua a ser indispensável para Portugal?
Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu gostei, porque isso ajuda o conteúdo a chegar a mais apaixonados por futebol. E inscreve-te no canal para não perderes as próximas notícias, polêmicas, curiosidades e histórias que estão a marcar o mundo do futebol.